Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Perfil Católico da Arquidiocese de Brasília. Hoje você vai conhecer um projeto literário muito interessante desenvolvido no ambiente acadêmico aqui em Brasília, que ganhou dimensões internacionais, sendo apresentado em Portugal durante a Jornada Mundial da Juventude 2023. Hoje eu converso com o padre Cássio Selaimen Dalpiaz, vigário paroquial da paróquia Nossa Senhora da Esperança, mestre em literatura comparada pela UNB, professor no Centro de Estudos Redentores Mater, no Seminário Propedêutico São José, na UNB e na FATEL. Padre, seja muito bem-vindo aqui ao Perfil Católico, é um prazer recebê-lo. Eu queria que a gente começasse conversando como que surgiu, então, essa ideia, do projeto Uma Jornada Literária Inesperada. Bom dia, obrigado pelo convite antes de tudo. É uma alegria estar aqui com vocês nesse momento, partilhando um pouquinho dessa experiência que tem acontecido como um dom de Deus. Eu sou formado em Letras pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, antes de entrar no seminário aqui em Brasília, no Redentores Mater, e esse amor pela literatura já vem de longa data. Nesse meio tempo, aprendi jogando RPG, o D&D, Dungeons & Dragons. Aprendi a jogar RPG e conheci, através desses meus amigos, esse mundo de Tolkien, porque me falaram, olha, a pessoa que fez esse universo, ele é católico, foi formado por um padre e tem um filho padre. Eu falei, uai, cara, estranho esse, né? Diferente. E tem cartas dele para os filhos falando de castidade, falando de virtudes, que foi algo que me chamou muito a atenção, e por isso, desde então, eu embarquei nesse mundo de Tolkien, isso já faz 30 anos, não, 25 anos, Uhum. e aí, assim, uma alegria muito grande. Por quê? Porque dentro do seminário começamos a trabalhar já na época da formação, em ler entre os amigos, comentar entre os amigos sobre literatura, sobre Tolkien, sobre todo esse imaginário que a gente chama de um legendário que o Tolkien tem. Bom, nesse meio tempo, assim que eu ordenei, comecei a dar aula de literatura no Redentores Mater, e já há 5, 6 anos eu comecei a dar aula já no São José. E eu comecei a perceber que os meus alunos gostavam daquilo que eu falava acerca de Tolkien, que encantava. Falei, por que não levar isso para um âmbito maior? Nesse meio tempo veio a pandemia, que todo mundo disse que foi famigerada, foi horrível, mas para mim foi uma maravilha. Porque ali tudo nasceu, tudo fermentou, o ritmo da vida diminuiu, e aí começamos a fazer esses encontros literários online, e dava tempo de ler, porque estávamos todo mundo por casa. E eu fui percebendo com isso que eu tinha um grande filão. E aí, nesse meio tempo, comecei a fazer mestrado em literatura na UNB, e ainda no finalzinho da pandemia comecei, e finalizei agora no final do ano passado, e lá pensando, eu falei, preciso de alguma maneira utilizar tudo isso que eu aprendi. A minha tese é em Tolkien também. Eu faço uma comparação de 2 cidades, uma que é Gondolin, que é uma cidade de Élfia, com Jerusalém. Então eu faço uma via da literária, que aí eu fui percebendo que tinha um grande alcance essa temática. Bem, veio a Jornada Mundial da Juventude e tinha os jovens seminaristas que queriam ir para a jornada. E eu falei, por que não aliar os meus alunos à jornada e à literatura? E aí a gente fez a loucura de, em 6 meses, fazer o projeto e começar a correr atrás dos recursos e tentar, junto à jornada, à organização, fazer eventos. Não saiu tudo como a gente queria, mas saiu como o Senhor queria, porque no final, ainda assim, teve uma repercussão internacional grandíssima. Nós fizemos 2 grandes eventos, um com quase 300 pessoas, outro com quase 200. O segundo foi só quase 200, porque eu concorria com o Papa, né? Assim, o evento era às 2 e o Papa chegava às 5, então é difícil concorrer com o Papa. Ah, não tem como, né? E aí foi assim, a ideia ganhou corpo, né? A ideia ganhou alma. Junto com isso, o pessoal da Rede de Missão Campus Fidei topou entrar junto, e aí formou um grupo de 21 pessoas, e foi uma alegria muito grande. Então, tudo nasceu daí, e o que eu acho muito bonito é que hoje os meus alunos seguem lendo, mas não só lendo, eles seguem produzindo vamos dizer assim, com notas literárias, né? Isso me deixa muito feliz, porque traz uma riqueza muito grande à dimensão acadêmica, à dimensão intelectual desses jovens seminaristas, e mais do que isso, a capacidade de dialogar, de entrar na realidade das pessoas através da história. Então, isso para mim foi uma alegria muito grande, é uma alegria muito grande, e por isso estamos aqui hoje partilhando de tudo isso. Não, com certeza. E esse mundo geek, assim, ele ganha cada vez mais adesão, né, padre?
Exato, geek barra nerd, né? A gente pega toda essa massa e é bem curioso que é um mundo que vai ganhando adesão e, por outro lado, vai cada vez mais pedindo, eu digo isso, alguém que lhes anuncie a boa nova. É preciso que nós abramos os nossos olhos para perceber que esse é um povo que também quer escutar a mensagem, a boa nova de Cristo. Quando vamos ao geek, vamos ao nerd, vamos buscando a beleza, vamos buscando esta cultura, o que está buscando? Esta verdade. E esta busca da verdade suprema, na verdade, que é o próprio Cristo, é uma sede de Cristo. E nós, enquanto igreja, precisamos abrir os olhos e perceber que existe aqui uma multidão gritando para que Cristo seja anunciado. Eu partilho, tem um grande amigo meu, que é lá de Juiz de Fora, que ele se presta, é padre, se presta a jogar todas as noites, entra em jogos em rede e joga por um tempo. Todas as noites ele está jogando. E que ele fala, a maneira de evangelizar também esse mundo dos jogos. Então a gente está com essa ideia, com essa perspectiva. Onde estão nossos jovens à noite? Estão na internet. Quem está com eles? Falamos que o mundo está lá, que todas as porcarias da net estão lá, mas e nós? Onde nós estamos? Fechar os olhos nisso e dizer que não existe, ou dizer que simplesmente que é do diabo, não é suficiente para convencer. E aí eu penso que nós precisamos, urge, né? Como fala sempre o Papa Francisco, os aerópagos, né? De poder ir ao encontro dessas pessoas no lugar onde elas estão. E a ideia do projeto inicial e que continua é essa. Nossa, e é muito bonito e é muito bacana, assim, porque eu gosto muito desse universo, né? Elfos, hobbits, enfim, eu gosto bastante. Então, assim, como alguém que já é adepta, né, a isso, eu olho e vejo com muita beleza. Porque é interessante para quem tá já na igreja, né? Como é o meu caso, já participo da igreja desde sempre. Então, assim, eu gosto muito de Tolkien, C.S. Lewis, enfim. E quando a gente olha assim, fala, nossa, que bacana. E ele consegue ali atrelar a boa nova, né, de Cristo com esse mundo de fantasia. Isso é muito bacana, padre. É uma alegria, assim, esse sopro do Espírito, mas sempre cheio de desafios, né? Sempre cheio de desafios, porque é um mundo que não é conhecido, vamos dizer assim. É um mundo que, aos olhos, vamos dizer assim, das pessoas mais tradicionais, nossa, mas que mundo estranho, né? Jogar RPG, que é esse jogo de tabuleiro, talvez as pessoas não saibam o que é RPG, mas é um jogo de tabuleiro que tu faz, que tem uma interação, tem uma pessoa que é responsável, que mestra o jogo e que tu passa, às vezes, muito tempo junto ali. É um momento de interação, um momento de convivência, um momento também de usar a imaginação. E assim, eu vou insistindo, porque acho que o grande problema hoje para falar de céu no meio da nossa sociedade é uma imaginação mal formada. É preciso dar um substrato, tem um autor italiano que fala isso, um pré-religioso, porque em outros tempos nós vivíamos no cristianismo, nossa mentalidade tinha uma imaginação, um imaginário bem formado. E hoje nós vivemos um tempo em que o imaginário está muito deformado, né? Ferido pelo feio, ferido pela pornografia, ferido por tantas coisas que nos impedem de contemplar o belo. A gente não olha mais para o céu, a gente passa o tempo todo olhando para o nosso iPhone, né? Nosso telefone. E ficamos ali olhando para baixo, para baixo, para baixo. E nos falta olhar para o céu. E como eu posso olhar para o céu e ver o céu se eu não tenho dentro de mim o belo? Se eu não toquei o céu. E por isso que formar o imaginário não é necessário, não é importante, é necessário, é fundamental. Percebendo que eu só posso falar de céu, que é uma realidade na qual nós não temos, ela ainda vai chegar a todos nós, né? E ainda em plenitude quando vier o Senhor. Como eu posso falar disso se não por analogia, através de uma imaginação que toque o belo, que toque o verdadeiro? Então, é preciso formar a imaginação desse tempo. Não, sem dúvida. O senhor acredita que a utilização dessas obras, né, de clássicos literários, ele também traz, assim, uma certa instigação para esses jovens quererem entender como que funciona e como que o senhor atrela essa realidade, né, que é uma realidade imaginária, como o senhor mesmo está falando, para a realidade real, que é o próprio Cristo? Ainda hoje ontem, na verdade, um jovem me mandou uma mensagem dizendo: mas, padre, o senhor compara uma cidade élfica ao céu, a Jerusalém Celeste. Mas o céu não existe, eu dizia, ainda, né? A gente não pode ver o céu completo aqui. Eu falei, mas por analogia. Então, se eu tenho algo belo para ver,
eu posso imaginar que aquilo levado à plenitude é ainda mais belo. Eu sempre gosto de perguntar, já tocaste o céu hoje? Já são, não sei, já estamos 8 horas da manhã, e talvez você não tocou o céu hoje ainda. Por quê? Ou tocaste e não lembraste de que é o céu, que é o Senhor falando contigo. Então, dar a oportunidade de tocar o céu e lembrar do céu, fazer memória do céu. É interessante que nossa geração é uma geração que não gosta da memória. Então, vamos apagar o passado. Mas nós somos um povo da história. Um povo da história, o povo de Deus é um povo que faz história. A cada missa dizemos, fazer isto em memória de mim. Fazer isso em memória de mim. E o Senhor, através da memória, faz presença. Porque é mais do que só simplesmente lembrar, é viver. Viver de novo? Não. Viver ainda. Né? E isso é a dimensão escatológica de céu. E aí que entra esta maravilha de poder dar a esses jovens, a esses adultos, né? A esses nerds, a esses geeks, também a oportunidade de tocar o céu através das maravilhas, das alegrias, dos prazeres, que é algo tão difícil de falar, porque todo mundo associa prazer a pecado, e aos prazeres que pode dar a imaginação, o intelecto. E eu brinco sempre, é possível ter prazer e nem pecado não é verdade? E é maravilhoso, eu acho maravilhoso. E é esse o convite que o Senhor nos faz, na verdade, é isso que eu acho que eu acredito cada dia mais que é um caminho, sim, uma via que nós precisamos percorrer junto com esses que percorrem por ela. Sem dúvida. E ali, até o próprio Tolkien, né, quando ele coloca nas obras dele, ele coloca ali a luta constante entre o bem e o mal. Então, é até um processo também interno, né, de reflexão, da gente pensar, olha, quem é que está ganhando aqui em mim? É o bem ou é o mal, né? E é interessante porque esta luta, e que todos nós passamos por esta luta, e algumas delas o inimigo nem precisa se manifestar, porque são próprias nossas da carne, e que está tudo bem. Não precisa dizer assim, faz parte da vida a luta, faz parte da vida a derrota, faz parte da vida a frustração, faz parte da vida também a vitória. Faz parte de aprender com nossas derrotas algo melhor. Tem uma expressão que Tolkien usa que é eucatástrofe, que é próprio de Tolkien, que é uma derrota para o bem. Sim. Você cai e depois sobe de novo com glória. Então, tantos fatos da nossa história, da nossa vida, parece que são a destruição final, mas na verdade são só oportunidades para recomeçarmos. Então, essa beleza que Tolkien traz em todas as suas histórias, né, é justamente isso. O imaginário de Tolkien, todo o conjunto das obras é fantástico, porque é muito completo. Tolkien escreve por 60 anos de sua vida praticamente. Deixa material que o seu filho continue por quase 25 anos escrevendo, continuando organizar. O filho faleceu faz 2 anos agora. Qual é a surpresa? Tem coisa que não está pronta ainda. E continua sendo lançado outras obras a serem organizadas. Então, me parece uma coisa fantástica que um homem, primeiro, tem essa genialidade, e que essa genialidade, inspirada por Deus, formada na sua mentalidade por um padre que era discípulo de Newman, que era o tutor de Tolkien, porque Tolkien foi muito jovem, ficou órfão muito jovem. Primeiro de pai, depois de mãe, e o padre que era o tutor que se tornou o tutor dele e dos irmãos dele, da irmã dele, ele ajudou o Tolkien a crescer. E este padre era formado na escola do cardeal Newman, que é aquele cardeal que era anglicano, que encontra com Cristo através da oração, mas através de uma caminhada intelectual, e diz: não há outra igreja que não é a igreja de Cristo. A igreja de Cristo subsiste na igreja católica. E uma noite ele vai, se confessa e pede para aderir à igreja. Pensa que um cardeal fazer isso significa renegar todos os direitos que ele tinha enquanto cardeal anglicano. E na época Leão XIII faz dele cardeal, foi o meu cardeal, né? Faz ele cardeal da igreja católica também. Então, perceber que tem uma história por trás desse imaginário de uma pessoa que bebeu de uma fonte muito bonita, muito bela, que fundada nessa questão de um humanismo que é um humanismo integral, vamos dizer assim, sim, com os olhos no transcendente. Então, tudo isso faz com que a obra de Tolkien seja esta riqueza que é, e junto com ele todos aqueles que ele influenciou. Tolkien está entre os livros mais lidos no mundo, Hobbit, é uma coisa que perde para a Bíblia, é uma coisa que as pessoas não sabem disso, assim, mas perde para a Bíblia, não perde para outro. E é interessante porque as pessoas não falam disso, não sabem disso, e acham que é só um livro de historinhas para crianças.
E, de fato, é só um livro de historinhas para criança. Só que se fala ao nosso coração, se chega à nossa realidade, a de cada um, que quando consegue ter uns olhos de fé de crianças, porque as crianças são assim, você diz, é isso? Quando você conta uma história para uma criança, ela não te pergunta, isso é verdade? Ela pergunta, e aí, o que aconteceu? Ela acredita, né? Sim. O que nos falta hoje é a fé de acreditar que isso que está acontecendo, que mesmo os fatos que não entendemos, que nós não gostamos, sejam também uma oportunidade de encontrarmos com Cristo. Sim, é o Senhor falando. No domingo passado nós vimos Samuel, né? Que era um pequeno, que ouvia a voz e dizia, aqui estou, aqui estou, aqui estou. E responde, fala que teu servo escuta. E ele, com seu coração de criança aberto, pode acolher o Senhor. Então, essa prontidão de escuta possa também ser evangelizado, possa também ser usado para o bem. Todas as nossas potencialidades, nossas faculdades, aquilo que onde a gente pode ir, possa ser também, de uma maneira, formado e encaminhado para isso. Sem sombra de dúvidas. E eu acho muito interessante o que você estava falando, que assim, as pessoas hoje só querem os momentos alegres, né? É uma busca incessante pela felicidade, que é um negócio absurdo, e as pessoas não aceitam o sofrimento. É um show de dopamina, eu brinco sempre, né? Exatamente. Para mim, assim, o máximo de representação é quando a gente vai ao Instagram e a gente abre os Reels, e os Reels têm máximo 30 segundos, e que vão em descargas de alegria. E vai para outro. Vou mandar, vou compartilhar. E passamos assim a vida. É um absurdo. E passamos ali 1 hora com pequenas descargas de dopamina e não nos damos conta que a vida passa. Exatamente. Que a vida passa, que é possível ter uma alegria perene e que mesmo no meio do sofrimento, você falava, as pessoas hoje não têm mais capacidade de sofrimento. Não sabemos que o sofrimento também é ocasião de crescimento. E não somos masoquistas, mas, de novo, se uma borboleta não quebra o casulo, ela não nasce. Se o caranguejo, se as cobras não rasgam a sua pele, elas não crescem. E é muito curioso, porque quando nós começamos a evitar o sofrimento, a gente começa a criar carcaça. Então, eu gosto sempre de pensar muito na pérola, né? Eu ia falar isso agora, padre. Eu estava pensando nisso agora. Porque, assim, é algo tão lindo, mas o que é o resultado da pérola? Na verdade, é todo um sofrimento, né? Que se é passado com a areia que vai se formando aquela pérola. Exatamente. E agora, por outro lado, também vou dizer, é engraçado. Por que os animais invertebrados não têm sempre couraça? Tem sempre casca? Por quê? São muito molinhos. Porque falta a coluna vertebral. E a coluna vertebral não pode ser outra coisa que a cruz de Cristo. Quando eu tenho a cruz presente na vida, quando eu tenho a cruz de Cristo que está lá, está para todo mundo, eu posso negar, posso fazer de conta que não existe, mas se eu tenho esta coluna vertebral, eu consigo ter estrutura para poder ir à vida, ir ao combate. Eu lembro sempre que uma criança, quando nasce, pensa que tudo acabou. Ela estava no melhor dos mundos dela, e aí, de repente, a mãe joga ela para fora, ela é traumatizada pela mãe, porque a mãe diz, não te quero aqui, e ela tem que fazer uma coisa horrorosa, que é respirar. Você já pensou? A criança, coitada, ela tem que respirar. Coitadinha, fica uma pena da criança quando ela nasce, ela chora, ela grita de dor, porque dói respirar. E nós entendemos que respirar é o que nos faz viver. E nós vivemos num mundo onde tudo isso parece uma loucura. E é justamente o contrário. Por isso a gente precisa viver tudo ao máximo agora e não percebemos que cultivar, crescer é necessário. Eu gosto também de lembrar sempre aquela experiência que todo mundo fez na escola, se não fez, deveria ter feito, que é colocar o feijãozinho na água e cada dia colocar uma gotinha de água no algodãozinho. Ah, sim. E que tu coloca um feijãozinho hoje, outra amanhã, outra... E eu me lembro que quando eu era pequeno eu ficava botando o dedo no feijão para ver se ele crescia mais rápido. Mais rápido, todo mundo, eu acho. Com certeza. O problema é quando tu é criança, tu não tem essa percepção que o tempo é necessário. Sim. O problema é que muita gente cresceu e continua metendo o dedo no feijão. E aí não dá tempo da flor crescer, da planta desenvolver e a vida nascer. Então ficamos a vida toda metendo o dedinho no feijão, querendo que as coisas sejam rápidas. É uma pena. É uma pena porque a vida é rápida. Nós não nos damos conta disso. Pensamos que... gosto também dessa... as crianças dizem, eu estou com tédio. Né? Elas falam assim,
tô com tédio, né? Bem coisa de criança, assim, né? Sim. E claro que eu entendo que uma criança às vezes tem essa dificuldade de buscar por onde sair, mas tem muitos adultos que hoje, para fugir do tédio, escolhem qualquer coisa. Exatamente. E esse é o problema. Não conseguem talvez sofrer o ócio. O ócio é necessário. Nós vivemos um tempo onde o ócio caiu de lugar. O ócio é criativo, o ócio é necessário. E nós chegamos em casa, temos que ligar a televisão, temos que ligar o rádio, temos que fazer barulho. Nós não conseguimos viver no silêncio. Nós não conseguimos, a palavra é essa, contemplar. Contemplar significa subir a um lugar alto e desde o templo onde está o templo, olhar a perspectiva, não olhar imediato. Nos falta contemplação, nos falta olhar para o céu. Mas você sabe que eu acho que muito disso também vem do medo de olhar para dentro. Sem Porque dúvida quando você fica alguma. quieto... Tem até um escritor, agora eu não me lembro o nome dele, já li há algum tempo isso. Ele falava assim, não direis que és meu amigo, até sentardes ao meu lado e ficardes em silêncio. Uhum. Ele fala isso. E eu Uhum. acho isso muito bonito. Eu me esqueci agora quem é, né, o autor que disse isso. E eu refletia muito sobre isso, porque assim, quando você tá com um amigo, você quer falar, brincar, rir, não sei o quê. Mas quando você tem muita intimidade com a pessoa, às vezes você só senta do lado dela e fica olhando pro nada, né, imaginando lá, olhando pra nuvem, imaginando o que tá se formando ali. E tá tudo bem, tá tudo legal. Porque eu acho que hoje as pessoas têm muita dificuldade de olhar pra dentro e pensar, né? Olha, o que eu tô fazendo da minha vida? Né? Nessa correria de trabalho e tudo, o que eu tô fazendo na minha vida? Como é que tá aqui dentro? Como que eu me enxergo nesse mundão aqui? Pra que eu vim aqui? Quem né? sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? É a pergunta. Padre, tem gente que não consegue responder qual é a fruta favorita dela. Mas eu pergunto às vezes, qual o momento mais feliz da tua vida? As pessoas não sabem responder. Se eu pergunto qual o momento mais triste, na hora. Mas se eu te pergunto qual o momento mais feliz da tua vida, que eu digo, aí tu tocaste o céu. Aí tu chegaste onde precisava chegar. Guarda essa memória. Guarda. Qual fruta preferida? Não sei. O que você mais gosta? Não sei. O que é mais bonito? Não sei. E, na verdade, também é, muitas vezes, um medo de escolher uma coisa e renunciar a outra. Sim. Porque toda escolha implica numa renúncia. Não tem jeito. Não tem jeito. Não tem jeito. Eu acho muito legal todo esse projeto do senhor exatamente por isso. Porque, assim, ele traz de um mundo de fantasia que ganhou milhões de pessoas, até pessoas que não são cristãs, né? E aí você toca essas pessoas de uma forma que elas falam assim, nossa, muito legal, elfos, e não sei o quê, e hobbits, e o anel, e o poder. E aí as pessoas ficam inspiradas com aquilo, e aí dali o senhor traz uma outra realidade, né, que inspira ainda mais, que é o próprio Cristo. Em 2021, eu fui num congresso na Sorbonne, na França, e a companhia aérea me fez um favor de cancelar o voo da conexão. Muito obrigado, companhia aérea. Mas eu fiquei preso em Londres. A oportunidade. E aí eu falei, nossa, já que, né? E aí fiz umas ligações e fui a Oxford, no túmulo do Tolkien. E tive a chance de chegar lá. E quando eu cheguei lá, obrigado, Companhia aérea, amém. Adoro fazer isso e não pagar mais. Isso aí, tá maravilhoso. Pode fazer mais vezes. E aí, essa pessoa foi muito boa, depois eu conto o detalhe. E aí, chego lá e tem uma oriental ajoelhada no túmulo. Cheguei ali, fiz a minha oração, fiquei um tempo ali. E ela levantou e pediu para fazer uma foto. Falou em inglês. E aí eu bati a foto dela. E eu pedi para ela bater uma minha também, porque já que nós estamos aqui, né? Não é? Por que não aproveitar? E nós começamos a conversar e ela era budista. Uma jovem japonesa budista que estava passando pela Inglaterra e que foi ao túmulo do Tolkien e estava fazendo sua reverência. E comecei a conversar com ela. Ela não sabia que eu era padre. Isso é uma outra coisa interessante. Ainda que eu tivesse de clésima, ela não sabia que eu era padre. Para entendermos que as coisas que nos parecem muito evidentes não são. O óbvio nunca é óbvio. E aí eu falei para ela que eu era um padre, que era pesquisador de Tolkien, que fazia mestrado em Tolkien, e ela ficou super impressionada, né, que um católico religioso estudasse Tolkien. E por que um religioso estuda Tolkien? Porque ela não entendia que ali falava do Cristo. Só para complementar esta questão de quantos tocam a beleza e não sabem que estão tocando a Cristo. E que nos falta tantas vezes ter esta
esse refinamento, meu Deus, essa delicadeza de poder levar Cristo às pessoas. As pessoas vivem do feio, da crítica, da briga, da luta de classes, que é a conversa da galera aí, dizendo que aí está a vida. Não, não, absolutamente não. É preciso dizer que não. A vida não está nisso. E se na vida se apresentam tantas vezes essas realidades, são realidades para podermos aprender a fazer escolhas, a renunciar, a poder dizer não para si e não para o outro. É um desafio. E a literatura nos ajuda a perceber que os personagens vão tomando vida, vão tomando corpo pelas suas escolhas e pelas suas renúncias. Escolhas certas ou erradas, mas são escolhas. Quantos vivem hoje que não fazem escolha nenhuma? Chegam aos 40 anos e fizeram o que da vida? O que fizeram da vida? Estão ainda escolhendo uma escolha primordial. E quando a gente fala, a gente escuta tantas vezes nessa questão da teologia da vocação, né? Qual a primeira vocação que o Senhor nos chama? É a santidade. Não um modelo de santidade que cada um vai criando, mas a santidade que o Senhor quer a nós. E essa santidade, ela implica numa escolha a cada dia. Quando o anjo aparece à Virgem e anuncia a boa nova, ela tem que fazer uma escolha. E a escolha dela não é dizer sim, porque a Virgem Maria nunca disse sim. Ela disse, faça-se. E faça-se tem aqui uma concessão para que uma ação se realize. É consciente que a ação realiza. E a ação significa sair de um lugar para ir para outro. Tolkien sempre diz, cuidado. Olha, o Bilbo fala para o Frodo, cuidado, Frodo, quando coloca o pé na estrada, nunca sabe onde pode parar. Quando você menos espera, está dentro da boca de uma montanha com um dragão dentro. E é isto, colocar-se a caminho. E eu falo isso porque muitos que talvez possam nos escutar não compreendem, ou melhor, têm medo de se colocar a caminho. Sabe que um hobbit, você sabe, mas enfim, eu conto para quem nos escuta, é um ser que é um humanoide, parece um homem, é um homem, na verdade um tipo de homem pequenininho, que a vida dele é super desconfiado, assim, mas a vida dele é uma coisa só, a toca dele. Uma toca onde tem uma boa poltrona, um bom chá, um bom tabaco especial, uma vida tranquila, don't worry, Hakuna Matata. Esta é a vida, esta é a vida de um hobbit. E na vida do hobbit, quando um mago bate na porta, diz bom dia para ele, se transforma. Tudo começa. Ele fala, não quero aventura. Não, vai em outro lugar. E eu já pensei, é você mesmo, eu vou te dar esse de presente. Eu não pedi nada. Ah, pediu. Exatamente. E eu acho isso muito legal, porque até o senhor mesmo incorpora, né, o próprio Gandalf, né, o cinzento ali, para poder trazer ali toda aquela vivência para os alunos. Isso então, é muito bacana. É muito engraçado, porque esse mago Gandalf, ele, na verdade, é uma realidade celestial, uma espécie de um anjo encarnado, né? Que foi enviado à Terra para justamente ajudar os homens e os elfos nos combates contra o mal que é ali presente. E eu vou dizer assim, a cada dia eu me dou mais conta quanto eu sou próximo do Gandalf, assim, não que eu sou uma realidade celestial, não, sim, entendi. Absolutamente, mas assim, de propor uma aventura, sim. Né? E eu não tenho medo de uma maneira ou de outra encarnar o cinzento, ele chama de cinzento porque ele tem um processo na vida que ele tem uma queda e depois tem um soerguimento, ele também nele se dá uma catástrofe. Então eu não tenho medo de encarnar o Gandalf para poder ajudar, para poder bater na porta dos jovens, bater na porta das pessoas e dizer, temos uma aventura, vamos. Temos uma empreitada, vamos. E é isso que o Hobbit começa assim, ele propondo essa aventura, o mago propondo ao Hobbit essa aventura, e leva ainda 13 outros seres que são chamados anãos, porque é anãos mesmo, porque não são anões, mas são anãos, é um anão que é um tipo de pessoa, vamos dizer assim, um tipo de ser, e ele propõe a eles reconquistar a montanha que foi roubada deles. E foi roubada pela ganância, foi roubada pelo amor ao ouro, pelo amor ao dinheiro. E é curioso porque assumir o Gandalf, justamente da minha parte, é sempre essa missão incômoda
de dizer às pessoas o que elas não querem tantas vezes, de tirar as pessoas do seu conforto. Eu diria mais, de sair do meu conforto. Ah, meu Deus do céu. Mas tá certíssimo, padre, porque essa é a missão do senhor aqui, uma missão bem dada por Deus, e graças a ele mesmo que o senhor tá fazendo esse trabalho, porque assim, me encanta muito o trabalho do senhor. Tenho certeza que muitas pessoas que estão nos assistindo também ficarão encantadas, inclusive vão querer jogar RPG porque é muito legal, né? Inclusive a gente deixa essa dica aqui pro pessoal. Mas assim, eu quero te parabenizar mesmo, sim, agradecer muito a presença do senhor aqui, porque inspira, de verdade inspira, gente. Eu agradeço o teu apoio, agradeço o apoio também da Arquidiocese São Paulo, que graças a Deus tem dado um apoio muito grande a tudo isso. E eu peço também agradecer ao nosso Senhor Jesus Cristo, porque haja equilíbrio no meio disso tudo, porque eu sempre brinco, né? Às vezes seria tudo tão mais fácil ser um vigário de paróquia e atender confissões que eu faço, rezar a missa que eu faço, atender os hospitais, os enfermos que eu faço, e fazer enterros que eu faço, mas fazer só isso seria muito mais simples, assim, né? Tem muita gente fazendo só isso, padre. Né? A gente sabe que tem muita gente que faz, né, cumpre suas obrigações, que são necessárias, isso, mas é preciso ir além. Mas é isso que eu estou dizendo, eu não estou desmerecendo quem faça, Sim, isso já seria perfeito, lógico. Isso já seria completo. É né? o chamado, né? E que desinstala, né? Que desinstala. A gente está com um projeto, né? Chamado Uma Jornada Literária Inesperada. Ele vai fazer uma pequena mudança, vai virar agora uma jornada, porque como foi na JMJ, e foi de última hora, nós colocamos esse nome, até porque o primeiro capítulo do Hobbit chama-se Uma Festa Inesperada. Sim. Né? Então, muito baseado nisso, a gente chamou assim o projeto. E agora chega a segunda fase do projeto, que vai virar uma jornada muito esperada. Maravilhoso. E depois a gente vai conversar sobre isso. Tá certo. Com certeza. Tá certo. Porque isso encanta muito. Eu tenho certeza que todo mundo que está em casa agora vai querer saber o desenrolar, né, do projeto do senhor aqui. E aí a gente vai caminhando para isso. Mas assim, eu falo, para mim, por exemplo, hoje eu faço, eu já defendi o mestrado faz um mês agora, e já estou no doutorado. Entrei direto, mas tu é louco de continuar? Eu falei, é a hora, se eu não continuo agora, eu não continuo mais. Verdade. Eu saio para a missão, porque eu sou formado no Redentores Mater, nós somos diocesano missionário. Eu tenho no coração a missão fortemente marcada, a poder a qualquer parte. E hoje, vamos dizer assim, eu estou preso, entre aspas, aqui, né? Mas eu entendi que o meu lugar de missão é a universidade. Percorrer os corredores da UNB, ir aos setores da UNB, as pessoas me pararem para perguntar, para conversar, os meus colegas dizerem, nunca na vida eu encontrei um padre, tu é o primeiro padre com quem eu converso, tu é até bem normal. Então, costumo ser. Então, eu entendi que meu lugar de missão está ali hoje, mas é um desafio, porque na verdade é mexer com estruturas já pensadas, Sim. já vividas, e eu falo sempre, entrando de facão na floresta, né? Abrindo um caminho que ninguém percorreu. E estimo aí que o senhor tenha uma vitória muito grande nesse caminho que está percorrendo, porque é o próprio Cristo que convidou o senhor a fazer isso, né? Nossa, Senhor, quanto amor eles me pedem. Vamos dividir um pouco o amor aqui para as pessoas que estão aqui, né? Muito amor em mim é muita coisa. Eu digo tudo isso porque eu sou muito agradecido, né? Muito agradecido por tanto amor que o Senhor me deu. Último eu falo, né? Senhor, vamos dividir um pouco esse amor? Está muito em mim, eu sei que o Senhor dá muito amor, o Senhor muito ama, mas depois que o Senhor ama, o Senhor chama também. Então vamos dividir um pouco esse amor, né? Não, com certeza. Padre, muito obrigada pela presença do senhor aqui. Olha, e com certeza vou convidá-lo novamente para falar sobre essa segunda fase do projeto. Olha, seria uma alegria poder estar aqui falando dessa segunda fase. Aguardem a campanha da fraternidade, porque a gente tem um projeto para... Marquem a data, 25 de março, que é o Dia Internacional de Ler Tolkien, que é o dia que que o Frodo destrói o Anel. Sim. Que Tolkien quis colocar no dia do anúncio do Anjo à Virgem. Lindo isso. E aí esse dia uma sexta-feira, vai cair este ano, 2024. A gente quer colocar o maior número de pessoas, o maior número de pontos da cidade. Eu quero fazer um convite também aos grupos de jovens da nossa diocese, que é uma sexta-feira, mas que marquem, nem que seja uma videochamada, façam uma leitura, eu vou preparar um material e deixar disponível depois também,
e façam tudo isso para que as pessoas possam perceber a beleza nisso, né? E eu convido a nos seguirem no Instagram, né? Uma Jornada Literária Inesperada. E certamente vai aparecer lá um outro site, um outro perfil, que é o da extensão da UNB, né? Então, os dois perfis são nossos, um de evangelização e o outro é acadêmico. Só concluo para dizer, se de um lado eu tenho essa perspectiva acadêmica de estudo, aqui também dissertação de mestrado, eu tenho a perspectiva da aplicação. Eu não posso pensar em estudar, em fazer teologia, fazer filosofia, fazer literatura, teoria literária, se não for para aplicar, pelo bem das pessoas, pelo bem das almas. Então, eu convido, entra lá no nosso Instagram, nos siga, vai conosco. Se alguém tiver mais interesse, saber mais sobre o projeto, eu digo, vá ao programa da Canção Nova com o Ronaldo, além da notícia, vai lá no YouTube, está gravado também, eu dei uma entrevista para eles, foi muito edificante para mim também, para conhecer mais do projeto e vai nos acompanhando, porque esse ano promete. Amém! A você que nos acompanha, muito obrigada por estar aqui conosco. Se você quiser ver algum tema específico sendo abordado aqui no Perfil Católico, manda sugestão inbox no Instagram da Arquidiocese. Paz e bem, até o próximo programa.